Vamos iniciar mais uma conversa no Papo Espírita. Eu sou Mariane, sou trabalhadora do Distrito Federal e estamos aqui mais uma vez para uma conversa, né, à luz do Evangelho. Eu gostaria muito de receber das pessoas um feedback se estão me ouvindo, se estão me vendo com clareza, se está tudo ok para a gente começar a nossa conversa, né, nosso Papo Espírita. Eu tenho hoje uma homenagem a fazer, né? Fui orientada que as pessoas sempre devem celebrar a nossa oportunidade de estarmos tendo, né, os aniversários das instituições espíritas. Então, existe aí em Macapá uma instituição que se chama Centro Espírita Frei Evangelista, que está completando no dia 21/4, hoje, 66 anos. Então, é muita coisa que já aconteceu, que já foi construída, e a gente tem que lembrar da importância da casa espírita, como lar, como templo, como escola e como hospital. Então, se nós temos uma instituição que já tem tanto tempo, não é? Nós temos que render graças a Deus. Então fica aqui o nosso abraço, não é? Todas as casas são co-irmãs, então é muito importante a gente ter essa oportunidade de congraçamento. Esse centro, né, o Centro Espírita Frei Evangelista, eles têm hoje como presidente o senhor Alderi. Um dos fundadores foi o senhor Juvenal Canto, que é pai de Jorge Elahat. Jorge Elahat é um palestrante espírita, é um trabalhador desde a década de 80, ele participa do movimento espírita em várias áreas, na parte doutrinária, com atividades ligadas à juventude, e eu particularmente já tive a oportunidade de ouvi-lo, e foi muito bom. Tem uma clareza de pensamento, se coloca de uma forma muito otimista, mas muito realista para a gente. Então, fica aqui o nosso abraço e que essa instituição tenha aí bastante bênçãos, né, durante essa próxima jornada que se inicia, tá bom? Fica aqui o nosso abraço. Então, vamos lá. Muita gente já dizendo aqui que está tudo 100%, então vamos lá. A gente vai falar hoje do capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Falar de brandura, né, e de paz num período que a gente está extremamente atritado, né? Está todo mundo numa psicosfera diferente, está todo mundo tendo que conviver muito nas suas casas, a gente está longe do espaço, né, uma boa parcela da população, do espaço físico do trabalho, mas está em casa, convivendo no nosso seio familiar, com as atividades do trabalho, numa dinâmica que nenhum de nós viveu, né, dessa forma. A gente já pode ter experimentado trabalhar em casa, mas não com essa perspectiva toda de uma mudança radical em relação às crianças, os adolescentes, a gente adulto. Então, isso está mexendo com tudo, né? Isso faz com que a gente tente entender essa proposta, né, do porquê disso tudo. Então, falar de paz, né, e de brandura nesse tempo é bem interessante para a gente. Então, a gente vai poder ver o quanto o Evangelho continua e vai ser sempre o nosso consolo, o nosso orientador, e o Mestre Jesus, o nosso guia, a nossa referência de caminho, né? Por onde ir, né? Onde ele sinaliza, a gente confia e segue. Então, a gente tem Jesus nos fazendo o seguinte, dizendo que doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência são leis. Então, se é lei, é para a gente cumprir. Só que se a gente for parar para analisar, muitos de nós, nas dificuldades que temos, somos criados num esquema de vida onde a competitividade ela faz parte da nossa formação,
ainda faz parte da nossa formação, e o tempo todo a gente está buscando uma energia de competidor em relação ao outro. É lógico que a gente não está falando aqui da máxima da competição, como nas Olimpíadas, onde os melhores vencem, e isso tudo dentro de um parâmetro de muita legitimidade, de muita sobriedade, honestidade, né? Porque isso deveria ser. A competição em si, ela não é negativa, ela é uma coisa até muito salutar. Ela pode ser a energia propulsora que me movimenta, né? O buscar e achareis. Então, eu vou me movimentando para alcançar os meus objetivos. Então, isso não tem nada de errado, muito pelo contrário. Mas o que acontece? A gente acaba carregando essa competitividade com uma energia muito densa. Então, quando a gente escuta Jesus nos dizer que temos que ser moderados, afáveis, brandos, pacientes, fica parecendo uma coisa, não, no outro tempo, agora não. Então é importante a gente pensar nisso, é importante a gente avaliar que nós podemos, de verdade, ter todo um trabalho de melhoramento, não é? Que é possível sim a gente cultivar. Então, tudo isso são sementes, né, que o mestre recomenda que nós tenhamos, que nós cultivemos. Só que a gente tem uma realidade muito densa. Então, precisa haver em nós uma disciplina muito grande para que essas sementes, elas floresçam. Não é? Então, eu tenho que ter, vamos dizer assim, vamos pensar num jardim, né? Você, para ter um jardim florido, requer trabalho. Então, o trabalho é a mola que vai fazer com que essa energia aconteça, floresça. Então, essas sementes todas que Jesus nos recomenda, né, que nós tenhamos, elas vão ser trabalhadas ao longo dessa nossa existência. Na verdade, elas são trabalhadas ao longo de todas as nossas existências. Por isso que Deus é tão misericordioso conosco, porque sabendo da nossa dificuldade, né, Ele nos oportuniza essa coisa do reencarnar, do encarnar e do reencarnar, para que a gente vença não ao outro num esquema de competitividade, mas a nós mesmos. E essa é a meta. Então, falar da lei da caridade e do amor é para a gente ainda sinônimo para muita gente de pieguismo, não é? Então, se a gente for analisar essa vivência agora, né, desde o dia 12 de março aproximadamente, pelo menos aqui na nossa região, a gente está tendo uma mudança na forma como vive, na forma como se organiza, na forma como se relaciona, não é? E isso está despertando em nós impressões e sentimentos que a gente antes não estava observando, né? A gente estava muito no automático, a gente estava fazendo as coisas num processo de repetição muito grande. Então, sabendo dessa necessidade da gente pensar sobre isso, para a gente avaliar as nossas relações familiares, para a gente avaliar a nossa relação com a gente mesmo, porque essa é básica, essa coisa do autoconhecimento, para que eu entenda quem eu sou, quais sentimentos que eu carrego, quais dificuldades eu tenho. Então, eu preciso ir me familiarizando, né, comigo mesmo, descobrindo que eu sou boa companhia para mim, né? E isso é uma tarefa que não é fácil, isso requer de nós uma aceitação daquilo que nós somos, mas também uma coragem no enfrentamento daquilo que eu posso mudar, daquilo que eu posso melhorar, do vício que eu posso vencer. E aí a gente tem sempre que pensar nessa possibilidade. Para cada vício que eu venço, não é? Eu venço o vício fortalecendo a virtude, né? Havia há um tempo atrás, numa casa espírita, eu tinha um colega de trabalho que ele dizia assim: nossa, eu estou viciado no trabalho espírita, na parte mediúnica, eu estou viciado. E o dirigente sabiamente falou: não, então isso é perigoso, porque não existe vício bom. Se é vício, é ausência de virtude. Então é muito importante a gente pensar nisso.
Para que a gente se melhore enquanto ser espiritual que somos, nós temos que trabalhar essas virtudes que nós temos, não é? Virtudes que às vezes a gente nem se dá conta, não é? Porque nós repetimos muitas vezes a questão dos vícios, não é? Muito comum a gente, em alguma dinâmica que a gente trabalha em grupos, né? Em encontros fraternos ou em congressos, a gente vai fazer uma dinâmica onde pede para a pessoa listar as qualidades, ela se perde. Mas na hora de listar os defeitos, a pessoa enumera vários. Então, de uma forma geral, nós temos uma baixa estima, a gente tem uma visão da gente mesmo ainda muito enfraquecida, o que é uma coisa perigosa, porque não podemos nem exagerar, nem nos diminuirmos. Nós temos que ter o ponto certo de enxergar a nós mesmos do jeito que somos. E isso é um ponto inicial para que a gente consiga avançar. Então, a proposta do Cristo é justamente a gente trabalhar, por exemplo, nesse capítulo, a benevolência. Então, ser benevolente com os meus semelhantes não é ser benevolente com as pessoas que eu gosto ou que convivem comigo ou algumas do meu trabalho. Não, Jesus não fez essa exceção. Ele colocou benevolência para com seus semelhantes. O outro é o meu semelhante. E o outro exatamente no sentido que seja o outro. Aquela pessoa que eu não conheço, aquela pessoa que eu não tenho vínculo, aquela pessoa que de repente comete uma infração, uma pessoa que às vezes eu tenho uma visão assim muito até de desprezo, o que é um erro da minha parte, mas muitas vezes a gente tem momentos da vida que a gente pensa dessa forma. Então, ser benevolente para com o outro vai ser fruto de quê? Do amor ao próximo. Então, hoje nós estamos sendo chamados a trabalhar este amor, é a prova prática, né? Eu venho refletindo e percebendo esse momento, como a gente vai colocar em prática tudo aquilo que a doutrina nos capacitou, e creio que todas as outras religiões também. É a hora que a gente vai ter que ter uma preocupação ao redor com as pessoas, não é? As pessoas que trabalham, que hoje estão sem trabalhar, como é que fica o recurso financeiro dessas pessoas, as ações que a gente pode mover, e aí a gente vê um leque de pessoas trabalhando por esse próximo, produzindo, não é? Direcionando, se organizando para que esse auxílio também material chegue. Porque nós podemos acolher de diversas formas, mas agora existe um número considerável de pessoas que estão com carência material. E elas têm que ser supridas também. A forma como as casas espíritas estão se organizando, e aí a gente vê que as coisas já estão melhorando em termos de qualidade, vem para atender essa questão de que eu não posso ir à casa espírita, então a casa espírita vai chegar até a mim. E isso está sendo uma coisa muito importante para a gente como trabalhador espírita, que não pode ir à casa espírita, e para a gente na condição de paciente, porque essa semana eu entrei no tratamento, né, estou como paciente, para a gente receber esse auxílio, para a gente receber esse alívio. E isso vai fortalecendo a gente de uma forma muito boa. E quando a gente pensa que essa benevolência ela tem que ser a regra geral, nós temos que ser benevolentes. Por quê? Porque existe, dentro do próprio capítulo, uma máxima que diz assim: o mundo está cheio de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração. Isso está escrito textualmente, né, nesse capítulo. E isso é o que a gente vê. Às vezes, as pessoas da rua me veem como uma pessoa extremamente gentil, generosa, simpática, cheia de atributos. Mas e as pessoas que convivem comigo? As pessoas com quem eu me desarmo, não é? Então é muito importante que a gente tenha essa coerência, que eu não seja uma pessoa que a cada ambiente que eu vá, eu use máscaras diferentes para me comportar de determinada forma, ou para ser bem aceita, não é? Então isso é muito importante. Esse verniz social, né, que se usa muito, que a gente usa, é uma coisa que a gente vai abolindo com o passar do tempo.
Quando a gente vai reconhecendo a nossa pequenez diante dos dilemas que a gente enfrenta, mas que eu posso melhorar, porque a reforma moral é uma máxima que a doutrina me coloca, um pilar que me convida a ser melhor, a superar as minhas limitações, isso vai me fortalecendo. E aí eu não preciso me invernizar, né, para ser aceita. As pessoas vão saber que eu tenho as minhas imperfeições, não é? Porque isso é importante. É importante eu olhar a imperfeição do outro, respeitar, e as pessoas também me enxergarem como ser imperfeito, limitado, mas com uma vontade e um movimento de se querer ser melhor, porque esse é o objetivo, né? A gente não vai ficar aqui insistindo, não, eu sou assim mesmo e não vou mudar, não. Nós somos seres perfectíveis, então nós vamos buscando ao longo das nossas encarnações, ao longo dos nossos dias, o nosso melhoramento. E, obviamente, para a gente fazer isso, a gente tem que ser um ser paciente, não é? E aí é que está a questão. Ser paciente requer de nós que ocorram determinadas situações que nos tirem a paciência para que a gente exercite a paciência, desenvolva essa virtude. E é muito importante que a gente pense nisso, não é? Tem uma parte no Evangelho que vem escrito nesse capítulo: a dor é uma bênção que Deus nos envia. E aí eu pergunto, quem de nós verdadeiramente, no momento de dor, consegue ter essa tranquilidade? Logo de início, estou vivendo um momento de dor, a dor é uma bênção, né? A gente dá aquela respirada funda e aí a gente vai buscar o alicerce dentro dessa doutrina, que é muito consoladora. Mas, inicialmente, a gente ainda vacila, a gente ainda tem muita dificuldade, a gente se ressente, né? Às vezes a gente fala, poxa vida, eu faço tudo tão certinho, por que eu estou passando por isso? Não é? E a coisa não é tão assim, né? Eu olho para as minhas dificuldades e eu tento minimizá-las. Quando eu olho a dificuldade do outro, eu potencializo. Então é muito importante que a gente tenha cuidado, que a gente tenha discernimento e maturidade, porque a paciência, ela é exatamente a paciência de um jardineiro que dedica horas de trabalho para que na primavera o seu jardim floresça. Não é um resultado de um dia esporádico, é um trabalho de disciplina. Disciplina, disciplina e disciplina, essa é a recomendação. E a gente tem dificuldade disso, né? De manter essa condição vibratória, onde a gente se olhe todo dia e diga, não, vamos perseverar por hoje, né? Nesse exercício que a gente está vivendo, eu me propus, para que eu me ajude, a agradecer todos os dias que eu acordo. Eu deveria ter feito isso antes, mas eu confesso que eu não fiz dessa forma. Agradecer por estar bem. Agradecer pelas pessoas com quem eu convivo estarem bem, num raio maior, os amigos, as outras pessoas, não é? Porque às vezes a gente sabe que muitas famílias hoje estão numa situação de sofrimento no mundo inteiro. Então acordar bem é motivo suficiente só para agradecer isso, que não é só, é muita coisa, não é? E aí ao deitar, eu tenho feito o hábito de pedir perdão a Deus. Não é? Numa conversa fraterna nesse período de pandemia, uma colega falou sobre isso. E aí eu fiquei pensando, não é? Poxa vida, a gente tem que pedir perdão a Deus, porque estamos sendo extremamente indisciplinados, rebeldes, a ponto de precisarmos de um aprendizado tão doloroso para reencontrarmos a nosso lado humano. Então eu tenho realmente que me dirigir a Deus, né, como Criador, e falar, me perdoe, né, porque eu também estou no meio dessa massa, né, de rebeldia. E essa rebeldia, às vezes, faz a gente ser desobediente. E aí a gente vem para falar de outra virtude que está inserida nesse capítulo, que é a obediência. Então, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, obediência está ligada a conhecimento. Resignação
está ligado a sentimento. Quem mostra isso para a gente em vários livros é Joana de Ângeles, né? A mentora que Divaldo fez aí uma parceria de muitos anos e que trabalha numa perspectiva psicológica, de autoconhecimento com uma perfeição. O que Joana de Ângeles coloca para a gente nos auxilia muito para que a gente se encontre enquanto ser espiritual que precisa de incentivo para buscar esse melhoramento. A gente tem que ter certeza disso. Não dá mais para ficar na reclamação, no dilema, no queixume. Não é? Eu, pelo menos, não quero mais isso para mim. Então, é importante que a gente tenha essa coragem desse melhoramento, de buscar despertar e ver que existem situações em que eu vou ser obediente, porque o conhecimento me dá essa certeza. Existem situações, e normalmente muito dolorosas, que talvez eu não compreenda racionalmente, mas eu aceito. Por quê? Porque elas me mostram a minha pequenez diante de determinadas situações. Existem situações que estão na minha responsabilidade, existem outras que não dependem de mim. Então eu tenho que trabalhar a minha humildade, que também é uma virtude importantíssima, para que eu confie e eu me resigne diante daquela dor e daquele sofrimento gigantesco que por vezes bate à nossa porta e que agora está batendo em várias portas, em várias famílias, em várias nações. Não é? Não acreditamos num Deus punitivo. Sabemos que é uma necessidade espiritual, mas que tudo isso está amparado espiritualmente. Existe um planejamento para isso. E que nós, mais uma vez, vamos fazer a parte que nos cabe. Não é? Se a gente consegue florescer todas essas virtudes, se a gente consegue falar da afabilidade, fazer com que ela floresça, da humildade, da paciência, da resignação, da obediência, isso vai fazer com que a nossa vida se fortaleça. E aí, o orgulho, que é um sentimento, né, que é um vício, é um dos mais corrosivos, não é? Porque todos os outros são derivados dele. Então temos o egoísmo e o orgulho como os dilemas humanos mais pesados que a gente tem. Por quê? Porque muitas vezes a gente se acha melhor do que a gente realmente é. Então, o verniz social que a gente se utiliza é para esconder essas vezes superioridade que a gente quer ter, mas que no fundo a gente sabe que não é. E a gente não precisa disso. A gente tem que começar a se apropriar do que eu sou, de quem eu sou, do que eu posso, da onde eu estou, mas para onde eu quero caminhar. Não é? Não ficar presa ao passado, né? Fazer uma projeção de futuro, não é? Nessa existência, mas enquanto ser espiritual, mas essa projeção de futuro, ela está muito ligada ao meu presente. Não é? E a última parte desse capítulo, ela fala da cólera, né? Que a cólera é um mal muito grande. E o primeiro, né, que recebe essa carga de mal é quem sente, é quem fica encolerizado, é quem perde a sua sintonia. Então, a cólera nada resolve, ela altera a saúde e nós somos as nossas primeiras vítimas. E aí é interessante a gente pensar nisso. Por que que a gente vai estar... E ela tem um efeito, a cólera, de ir desdobrando. Não é? Às vezes eu sou ríspida e sou grosseira com uma pessoa porque eu estou muito chateada, e aí aquela pessoa recebe aquela carga de energia, vai repassando para o outro, vai repassando para o outro, e aí são muitas pessoas que vão sendo contaminadas, mas a maior parte ficou comigo. Então é muito importante a gente entender, né? Tem um amigo nosso, seu Manuel, que ele sempre fala para a gente nos encontros de estudos que todo pedido, toda a violência, toda a agressão é um pedido de socorro. Quando a gente começa a fazer isso para mim foi muito valioso, porque inicialmente era uma pessoa que revidava muito, aquela coisa de não levar desaforo para
para casa, e hoje eu sou uma pessoa que já consigo respirar um pouco mais, ou pelo menos trabalhar a respiração para não revidar, isso é importante, isso é libertador. Então é importante que a gente acredite mesmo nesse movimento que a gente tem. E aí hoje eu vou contar uma historinha para vocês. Eu não dirijo, né? Não dirijo. Eu me desloco sempre de ônibus. E andar de ônibus também traz a sua sabedoria. E eu ouvi essa história numa das idas para o centro. E ela se resume, é uma história muito rápida, mas muito rica. Havia numa cidade duas senhoras, bem idosas. As duas mais ou menos da mesma faixa de idade, mas com comportamentos absolutamente diferentes. Uma delas era uma pessoa sorridente, alegre, cultivava o seu jardim, conversava com as plantas, com os passarinhos. Era uma pessoa muito benquista pelos vizinhos, recebia sempre que possível alguém da família, os netos, os bisnetos, tinha amigos, mas vivia e tinha autonomia e vivia sozinha. Uma outra senhora, quase vizinha de porta assim em frente, né? Era o contrário, era uma pessoa muito amargurada, muito revoltada, não se dava bem com os vizinhos, se irritava com a felicidade alheia. E um dia, né, naqueles dias que ela não estava muito bem, ela resolveu falar, não, eu quero saber se essa minha vizinha ela é tão alegre assim. Vou mandar um presente para ela e vou ver como que ela reage. Eu tenho certeza que vai acabar o dia dela. Aí foi lá no seu quintal, era mais ou menos tipo um sítiozinho, né? No quintal, pegou esterco, colocou na caixa, botou numa caixa de presente uma fita e mandou entregar. A outra senhorinha olhou a caixa, ficou encantada só pelo laço e pela caixa, né? Uma das minhas que eu adoro caixa também. E abriu. Quando olhou, falou: meu Deus, era o que eu estava precisando. Pegou aquele esterco, levou, distribuiu para o seu jardim, cuidou. O tempo passou, as flores, né, receberam aquele adubo, então cresceram, e essa senhora resolveu retribuir o presente que havia recebido. Pegou as flores, colocou um laço bonito e entregou um buquê com um bilhetinho dizendo assim: obrigada, cada um dá o que tem. E quando eu ouvi essa história, eu fiquei remoendo. Eu adoro uma história, sempre gosto de usar com os alunos alguma coisa que os leve à reflexão. Eu fiquei vendo a riqueza dessa história, não é? Que nós temos as escolhas, né? Uma conseguiu pegar aquilo que necessariamente foi dado a ela como forma de agressão e transformar numa coisa boa. E a outra vivia aprisionada numa, às vezes, solidão, mas porque também não cativou, não conquistou, não semeou boas sementes, não cuidou das sementes que foram colocadas na terra. Então, a nossa encarnação é isso. É um aprendizado constante que a gente também precisa auxiliar, não é? Existe um planejamento reencarnatório, mas por que eu tenho que dar tanto trabalho aos mentores que me auxiliam? Eu tenho que colaborar com eles o máximo que eu puder, sabe? Aproveitando cada ensinamento, cada oportunidade. Não existe em nenhuma situação um lado da história. Ainda numa situação dolorosa, difícil, que nos aflija, existe o lado positivo. E cabe a gente exatamente fazer ter essa percepção, para que a gente possa aproveitar ao máximo, retornar para casa quando chegar a hora do nosso retorno à pátria espiritual, que a gente volte melhorado como pessoa, como espírito, não é? Que cada vez que a gente agrega a cada encarnação valores, esses valores eles vão ficando cristalizados na nossa natureza espiritual, e aí a gente volta para casa numa condição melhor. Então esse é o convite, né? Sejamos mais brandos, vamos trabalhar a nossa mansidão, ainda que a gente seja truculento, que a gente seja um pouco abrupto, mas é exercício, a gente precisa colocar em prática tudo isso para criar uma disciplina em nós mesmos. Mudança de hábito não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, requer disciplina, empenho, determinação. Né? Somos espíritos eternos,
Então, vamos começar agora, não vamos deixar para amanhã não, vamos fazer a parte que nos cabe aqui, tá bom? Eu gostaria de fazer um agradecimento às pessoas que estão, né, nos fortalecendo. Tem uma perguntinha aqui. Como buscar a mansuetude nos dias atuais com tantas intolerâncias vistas? Wilson Matos. Não é um processo fácil, não é? A gente vai sendo provocado para o outro tira a gente do sério no momento em que a gente está invigilante, né? E outra coisa que é muito importante, às vezes a nossa reivindicação, né? A gente não tem que aceitar as coisas como se fosse um cordeirinho. A gente pode se posicionar contrário a determinadas coisas, mas o que a gente não pode fazer é usar de uma energia desnecessária, de uma força desnecessária, de uma violência desnecessária. Então, uma prática que eu tenho já há muito tempo, eu não assisto jornais, porque determinadas situações, principalmente as políticas, provocam o que eu tenho de pior. Então, eu sabendo da minha limitação, prefiro me poupar e poupar os que convivem comigo, né? Comigo funcionou. Pode ser que com outras pessoas, outras alternativas. Então, eu vejo assim, se determinadas situações me despertam o que eu tenho, que ainda não é bom, e é muita coisa, por que eu vou justamente ficar ali alimentando? Então, eu tenho que buscar outro tipo de vibração. Então, a arte espírita é maravilhosa, a música, a literatura espírita é extremamente variada. Existe o livro que me dá conhecimento, e existe o romance que coloca como pano de fundo vários ensinamentos, mas de uma forma mais adocicada para quem gosta. Então, basta que eu procure, mas eu preciso mudar a minha vibração, para que eu não alimente essa energia que às vezes vem justamente para me tirar do sério e me testar e perder o pouco que eu já consegui, né? Fica aqui a gratidão, são várias pessoas, amigos queridos, não é? E eu gostaria de deixar um recadinho aqui. A próxima live é na quinta-feira, vai ser com o Luiz Antônio, que é o presidente do Lemana, que é o Lar Espírita Maria de Nazaré. Então, já passamos um tempinho, né? 2 minutinhos do nosso tempo. Fica aqui a minha gratidão. Esqueci de fazer a prece inicial, mas vou fazer a prece de encerramento, tá? Então, fechemos os nossos olhos e vamos pedir ao Pai Maior que nos abençoe, nos auxilie e nos dê a oportunidade de sermos espíritos melhores. Que tenhamos a coragem necessária para esse enfrentamento que é tão grande. Pedimos a misericórdia de Deus e pedimos ao nosso mestre irmão, nos auxilie, Jesus. Por vezes estamos perdidos, temerosos, inseguros, mas o seu colo nos acalma, nos fortalece e retira de nós o que nós temos de melhor. Que a espiritualidade amiga nos abençoe hoje e sempre. Um abraço a todos. Que assim seja.